Estamos estudando aqui as alafot sobre Amidá. Quando a pessoa está fazendo Amidá, tem alguns cuidados que a gente deve ter. Um deles é não se espreguiçar, não arrotar e não bocejar. São formas de respeito. E dizem, não sei se é onde que falam, que é uma forma de mostrar que estava gostosa a comida, Marrocos, não sei, assim dizem, não sei se é piada ou não, mas a Torá coloca para a gente as regras de conduta, e essas são algumas delas da gente realmente mostrar respeito para Hashem. Às vezes, a Gemara entra nessa discussão, você precisa espreguiçar ou você precisa bocejar, dá para segurar, especialmente se você viu o vizinho que bocejou e você não consegue. Então, minimamente, você tem que cobrir a sua boca. Então, acho que fácil de entender essa halakha. E, obviamente, a pessoa, a gente já falou isso antes, que se a pessoa, antes de rezar, ainda antes de colocar o tefilim, ela deve já se acostumar todo dia de manhã para ir ao banheiro, fazer as necessidades, para não se desconcentrar no meio da reza. Se a pessoa tem necessidade de ir ao banheiro, tem dois problemas. Um, ele não consegue se concentrar. Dois, a tefilá dele, dependendo de como estiver o nível da urgência, pode ser considerada uma tefilá enojada. Deus nos livre por Deus. Porque você está com impurezas dentro de você, mesmo que está dentro ainda, mas são impurezas. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Então, antes de você começar a midar, em especial, ter certeza que você não está com alguma necessidade fisiológica, e a gente já explicou outros dias, se alguém realmente está com algum problema e etc. Então, se ele consegue se programar para fazer a midar com tranquilidade, ele faz, senão ele realmente está isento. A gente falou sobre o tefilin, a mesma coisa sobre a midá, se não consegue se concentrar, então não faça. Se você já começou a midá, e aí tem diferentes níveis de necessidade, urgência, etc. Se para, não para. Mas para garantir, vamos falar assim, o mais fácil é você ir antes da reza, e aí você não entra nessas questões, se você vai parar ou não vai parar, porque uma vez que você já começou a midá em especial, fica complicado para você interromper, sair no meio, etc. Durante a midá, a gente não pode parar para fazer nada. Nem dar um piscar de olhos para outra pessoa, falar, obviamente, que não, fazer nu, que é judaico, nu, a gente não pode fazer nada. Realmente está completamente concentrado. A Gemara fala para a gente, a Mishnah fala, mesmo que alguém tenha uma cobra enrolada nos seus pés, se não for venenosa, antigamente eles tinham esse conhecimento, então você continua a rezar. Quer dizer, hoje não tem cobra, mas tem o celular, talvez é pior que a cobra. Então, mesmo que o celular tocou, e mesmo que aquela mensagem lá que você sabe que você estava esperando, mesmo assim, você não dá atenção, você continua realmente focado. Qual é a exceção que você pode parar a sua amida? Perigo. Se a mulher chama, perigo de vida. Polícia Federal, é só brincadeira para ninguém levar a sério. Hã? Boa. Então, primeira coisa, essa é óbvia, mas quando é perigo de vida, ou próximo de um perigo de vida, é claro, quase todas as mitzvot da Torá, a mitzvah da Torá de cuidar da sua vida, preservar a vida, supera várias outras, a maioria das mitzvot. Mas vamos tirando um risco, literalmente, que mais você pode parar a amidar? Bom, guerra é risco também. É a mesma regra do Shema, diferente? Diferente do Shema. É mais rigoroso que o Shema. Alguém que você teme também vale para amidar? Na amidar, não. Na amidar você não deve parar para nada. Só se você realmente teme por sua vida. Mesmo assim, o Talmud diz na época dos romanos, que quando tinha um sábio do Talmud, ele estava rezando, aí chegou um general romano, começou a falar com ele não deu bola, ele quase matou ele. Quando ele terminou, ele falou: olha, se você tivesse à frente do rei e um ministro começasse a conversar com você, o que você ia fazer? Ia ignorar o ministro. Então, não foi por mal, mas eu estava falando com o rei dos reis, então não é que eu quis te desrespeitar. Então ele aceitou a resposta mas qual é a exceção? Então tem duas. Uma é pela própria reza. Então, se por exemplo estão fazendo Nagdishar, você para, não responde, mas você para e presta atenção. Alguns trechos específicos da reza. E tem mais um.
todo o objetivo da Amidah é você se concentrar. Se tem algo que não está deixando você se concentrar, para, que não adianta. Então, não que esse algo seja mais importante que a Amidah, mas ele está atrapalhando você fazer a Amidah. Então, quando eu falei, por exemplo, se alguém está com uma urgência máxima de ir ao banheiro, não adianta. Não adianta, você tem que ir. E aqui tem um exemplo muito simples. Ele fala o seguinte: se cai um sidur na tua frente, cai um livro sagrado, o instinto nosso deve ser, quando cai um sidur, na hora, você vai lá e pega. E você não vai conseguir continuar rezando enquanto aquele sidur estiver no chão. Eu poderia até, talvez, colocar na balança. O que é mais importante? A minha Amidah ou o sidur? Mas eu não coloco isso na balança. Por quê? Se espera que, naturalmente, eu vou ver aquele sidur no chão, aquilo vai estar me incomodando. E eu não vou conseguir me concentrar. Então, o Talmud fala pra gente não aplica isso hoje, mas quando você chega de viagem, 3 dias você fica sem rezar. Vai para faltar na sinagoga. Por quê? Porque até você se acostumar novamente, reconectar, você não vai conseguir se concentrar. A gente não aplica isso hoje em dia, senão, né, só uma viagem de carro daqui até a esquina, o estresse que você já passou, o trânsito, aí não vai rezar nunca. Né? Mas a Laha é, se você chega de viagem, a gente não pratica ela, mas se você chega de viagem por 3 dias, é o tempo que demora para você. Já foi para Israel? Já voltou? Fuso horário? Jet lag? Você está fora. Por quê? Não é que você está isento de rezar. A Laha está falando que você não vai conseguir rezar, então não tem por que rezar, entre aspas. Não é, a gente não pratica isso, de novo. Mas a ideia que eu estou querendo trazer é, não é que o Sidur ele é mais importante que a Amidah. Se tem algo que está lá te atrapalhando, você não consegue rezar, então não adianta rezar, então para. Para, levanta o Sidur e volta. Então, mas nesse caso, quando interrompe você, normalmente você responde. Então, continuar, às vezes tem alguém gritando no outro quarto. Boa, Enfim, boa, tá bom, boa. Olha, para, tô rezando. Tá, eu já te respondo em relação a isso. Boa, boa. Se tem alguém te interrompendo, tá te atrapalhando. Tá. Um alarme tocando. Um alarme tocando, tá bom. Fala. Não, o que eu ia perguntar, por exemplo, no caso do Sidur, você está rezando, tudo bem, você tem que ficar na posição de sentido, os pés juntos e tudo mais, mas você não pode, por exemplo, tem muitas pessoas que já fazem a Amidah de cora, continuar a rezar, pegar o Sidur e colocar ele. Nesse caso, talvez o Sidur, talvez até você vai precisar dar um passo. Dá o passo e volta. Não tem jeito. Então, esse é o exemplo que ela traz. Então, não se pega o Sidur ou não para a reza? Pega o Sidur e volta para a tua reza. Se não estiver te incomodando, você continua e depois pega o Sidur. Quando eu estou rezando a Amidah e, eventualmente, minha esposa, meu filho me ligam, o que eu faço? Pô. Eu coloco e continuo rezando. Não. Já te respondo. Estou rezando. Estou rezando, tá bom. Parecido com a dele. Só fala. Já te respondo. Fala. Na Gemara que diz que as mitzvot que são da Torá, primeiro vem a mitzvah, depois a honra. E nas que são rabínicas, primeiro vem a honra, depois a mitzvah. Tá. Você aplica a mitzvah toda, que é o que você vai perder uma esposa, vai fazer... Tá, então vamos lá. Vamos em termos práticos. Você poderia falar, bom, já que você tem uma coisa te atrapalhando, então você poderia, se tem teu filho berrando lá do teu lado, você então primeiro vai trocar a fralda dele, vai acalmar a briga, depois você continua a tua reza. Se realmente está nessa situação, talvez essa seria a orientação. Eu vou falar a mesma coisa que teu celular está ligando. Mas a gente tem que também pensar a longo prazo. Eu vou contar da minha experiência. Meus filhos são pequenos ainda. Tá lá, 1 ano de idade. Tati, eu estou na Amidah. Se eu prestar atenção, nunca mais vou conseguir rezar a Amidah. Então, os mais velhos, mesmo que ainda não são, sei lá, 4, 5 anos, já vai falar, não, o Tati está rezando. Não adianta bater na porta que eu não vou atender. Não adianta ficar Tati, eu não vou atender. Dessa maneira, eles aprenderam, e é o único jeito de que Amidah é Amidah. Claro, se alguém se machucou, alguma coisa grave, etc., tudo bem. Mas essa é a maneira justamente de você mostrar, olha, não importa o que aconteça, eu vou continuar rezando. Com o tempo, eles vão parar de atrapalhar. Então, isso você espera, você está rindo que você acha que não, nem assim. Agora, em relação ao celular, você não pode rezar com o celular no bolso ligado. Não tem essa, você atende o celular e fala, não. Você já se desconcentrou.
Já é tão difícil a gente se desconcentrar, a gente falou ontem, você rezar de cara com a parede, que se tem um carrinho no meio do quarto, pode te atrapalhar. Se tem alguém com uma estampa na blusa, pode te atrapalhar. Imagina o celular, já é difícil a gente se concentrar. Então, a não ser que você tenha alguém que está dependendo de você para uma urgência, etc., desliga o celular. Deixa pelo menos no modo silencioso, nem para vibrar, porque se vibrou, já vai desconcentrar. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Tem sinagogas que você está proibido de tirar o celular. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, especialmente na Midá, para não ter que entrar nessa, talvez alguém vai me ligar, talvez eu vou ter que responder, a pessoa vai guardar 2 minutos, vai guardar 5 minutos, eu estou rezando. Até porque antigamente não tinha celular como o pessoal fazia, né? Mas não tinha antigamente o celular, mas as pessoas atrapalhavam de qualquer jeito, por outros motivos. Mas aí se para a Midá, se recomeça Boa, ou boa continua? pergunta. Se eu precisei parar a Midá, então, normalmente, se eu, por exemplo, peguei o Sidur, parei por um instantinho, eu não perdi a Amidá, eu não perdi o foco, eu só quebrei por um instante, eu vou lá e continuo da onde eu parei. Mas se eu realmente fiz uma interrupção, você ir lá atender outra pessoa, já me desconcentrei, aí você volta para o começo. Tem uma alahá interessante, que não aconteça, mas se você tem o Hazan, está repetindo a Amidá, deu um mal-estar, ele começou a passar mal, só parar. E aí alguém precisa substituir ele, o que faz? Começa do início ou continua de onde ele parou? Continua de onde ele parou. Continua de onde ele parou. Então, como é a repetição, então a gente está fazendo isso para ajudar as pessoas, entre aspas, não precisa fazer ele recomeçar do início, está todo mundo esperando, etc. Mas é uma exceção, nunca você vai começar a me dar pelo meio. Mas aqui uma alahá interessante, pode eventualmente acontecer, a pessoa saiu e você precisa substituir, então você continua de onde ele parou, mas é só nesse caso. Deu para entender o conceito, pelo menos? Difícil. Desligar o celular. Desligar o celular. Esse é o primeiro fato. Sim? Desligar o celular. E as pessoas, se de fato você tem alguém que está no teu pé e não deixa, sabe, vamos supor um bebê que não tem consciência nenhuma, então está lá chorando, você não consegue rezar, não adianta. Para, atende, vai lá, cuida do que você tem que cuidar, depois você volta e reza a Amidá. É um problema, porque você começou a fazer a Amidá, você falou o nome de Deus, etc. Mas surgiu um imprevisto, você não estava lá, e de repente apareceu e não tinha quem cuidasse, tá bom, não dá para rezar. Por isso que eu usei o exemplo da pessoa que chega de viagem. Então, o único empecilho é a própria Amidá. Se você não consegue rezar a Amidá, então não reza. Essa é a ideia. No caso da Amidá, Bater na porta. Bateu na porta, vai esperar. E o que vai acontecer? Depende. Depende? Depende. Alguém bateu na porta, aí você não atendeu. E se for uma urgência, liga para a Tzalá, não é para você. A não ser que você trabalhe na Tzalá. Se você trabalha na Tzalá, tocou o teu negócio, para a tua Amidá imediatamente. Não tenha dúvida. Você quebra o Shabat, você quebra a Amidá, não tem dúvida nenhuma. qual o grau de importância? O Shema é mais importante que a Amidá ou a Amidá? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Você também se perguntar uma coisa? Não? Eu ia perguntar, se você está com o tefilim, acontece essa emergência, você tem que parar a reza, você tira o tefilim e recoloca depois? Vamos supor, emergência, perigo de vida, você não dá nem tempo de pensar. Você precisa trocar o bebê. Você vai... Trocar o bebê, aí vai depender se é número 1, número 2, e depender a idade dele. Então, normal, aí eu não vou entrar no detalhe da questão. Você poderia, mas você vai entrar no banheiro, então com certeza tira o tefilim. Se você vai no trocador fora do banheiro, aí depende a quantidade, depende, aí é mais complicado. Então, não vou te dar uma resposta decisiva agora. Agora, em relação à tua pergunta, o que é mais importante que chamar a Amidá? A resposta depende, são duas coisas diferentes. A rigor, o Shema é mais importante, porque o Shema é uma mitzvah da Torá, mitzvah bíblica, inclusive o texto é bíblico. A Amidá é uma forma de cumprir uma mitzvah da Torá. Qual é a mitzvah da Torá? Rezar. Teoricamente. Antigamente, podia falar, Deus, me ajuda. Eu fiz. Por que preciso rezar dessa forma e agora de manhã e não a hora que eu quero? Que os sábios instituíram. Então, nesse aspecto, então a Amidá tem muito menos peso do que o Shema. Não para você falar, bom, qual dos dois que eu faço? Tem que fazer os dois. Agora você vai dizer, então, por que na Amidá eu não posso parar para nada? O Shema, quase nada, mas o Shema eu poderia interromper com mais facilidade, porque toda a ideia da Amidá é a concentração. Não necessariamente porque ela é mais importante que o Shema, mas ela, qual que é a definição dessa mitzvah? A definição da mitzvah é você rezar. O que significa rezar? Se concentrar. O Shema
também precisa se concentrar, mas a definição da mitzvah do Shema é a leitura. Mesmo que eu não entendi o Shema, eu fiz a mitzvah. Agora, eu rezei sem entender nada, sem saber o que eu estava fazendo, não tem sentido. Então, não é tanto pela importância da Amidah, e sim pela o que significa a Amidah. Então, ela tem o peso, digamos assim, você precisa tomar mais cuidado de não interromper do que o Shema, pelo que ela significa, não pela, se eu colocar na balança, ela é dos sábios, e o Shema é da Torá. Nesse mamarim aqui de saco dessa edição, o Rebbe discute isso. Ele fala que o Corban tinha a função de ralar, que era você levar a matéria. Enquanto o Shema, a leitura da Torá, faz Amshahá. O objetivo de Hashim é ter uma morada nesse mundo. Não necessariamente ser preparado. Ser preparado. E qual ganhou? Qual dos dois ganhou? Não tem, não é importante. Então, sinal que você estudou direito. Os dois. Então, quando o Mashiach chegar, a gente não reza mais, não vai rezar mais a Amidah. Por quê? Por causa que vai ter os sacrifícios? Então, aqui tem uma... Como era... Tá, então aqui tem um erro, na verdade, quando as pessoas falam que antigamente não rezava, só fazia sacrifício. Não é exatamente isso. A gente fala que as nossas rezas foram impostas, se fugiu a palavra mais precisa agora, elas foram instituídas keneged tmidin. Keneged significa paralelas aos sacrifícios. O que significa paralelas aos sacrifícios? Antigamente eu tinha a maneira de me comunicar com Deus através de fazer um sacrifício. A ideia do sacrifício korban é se aproximar. Então hoje eu faço isso através da reza, já que eu não posso fazer o sacrifício. Que horas que eu vou rezar? Então, sábios falaram, bom, eu tenho o sacrifício da manhã, então eu vou seguir esse mesmo critério. Tem o sacrifício da tarde? Vou fazer o minhá de tarde. Tem a queima do sacrifício da noite? Então vamos fazer o sacrifício, vamos fazer o arvit à noite. E assim por diante. Mas isso não significa que, como você falou, que quando o Mashiach chegou, Bezrat Hashem, o Mashiach vai chegar, não vai ter mais reza, ou que quando tinha sacrifício não tinha reza. Não é literalmente uma substituição. A gente usa esse termo de substituição para dizer o seguinte, olha, como não tenho o Korban, então eu vou substituir ele, fazer o que eu posso com uma reza. Mas não é literalmente uma substituição, ou um ou outro. Não são mutuamente exclusivos. Como que você vê isso? Porque os sábios que instituíram a Amidah foi no início do segundo templo. Durou 420 anos. No segundo templo eles tinham tanto a Amidah quanto os sacrifícios. Então não são contradições. Então não é porque Mashiach vai chegar eu vou deixar de fazer a Amidah. Agora, sem entrar numa questão, momento posterior de Mashiach, quais mitzvot vão continuar, quais não vão continuar, quais festas vão continuar, e aí já muda a regra do jogo, digamos assim. Muda, já está dentro da regra, mas muda muita coisa. Mas, a princípio, as rezas vão continuar. O judaísmo é acumulativo. Cada sábio que coloca mais uma, ele não cancela a anterior. Ele só ele acumula a matéria. Ele não coloca um e tira o outro. Então, já que não temos o Corban, a gente coloca a reza. Mas voltar o Corban, vai continuar a reza. Não vai tirar. Mas só repetindo. Muita gente confunde, já que a gente usa esse termo, que ela vem substituir o sacrifício, então a gente chega na conclusão, bom, é ou reza ou sacrifício. Ela substitui na falta de. Ela foi instituída paralela a, mas não são mutuamente exclusivos. Como assim era no segundo templo, você tinha ambos. E mesmo no primeiro templo, você não tinha talvez a formalizada Amidah, mas você tinha a obrigação de rezar para Deus. E mesmo no templo, você tinha os louvores. Você tinha, ontem a gente falou sobre os israelitas que iam lá assistir o sacrifício, tinha rezas específicas que eles faziam. Então, a reza não é mutuamente exclusiva, como se não são ou uma ou outra. A gente precisa dos dois. Fala, Sr. Fischer. Então, mas acontece que na época da Mashiach, as necessidades vão mudar. Aí a gente entra no outro assunto. Vai ter que mudar a reza, porque não vai pedir que venha o Mashiach, que reconstrói Jerusalém, que traz para dançar. Aí a gente deixa com ele, a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas Mashiach vai explicar para a gente. Não, tem muita coisa que a gente vai ser obrigado, a gente vai ter que entender como que a gente vai fazer. Muita coisa. Aí tem a primeira fase do Mashiach, a segunda fase do Mashiach, então eu não quis entrar nesse mérito. Mas, de maneira geral, as mitzvot de Hashem são eternas e não vão mudar nunca. Então, a gente vai manter. A reza de Hana foi uma reza numa Amidah convencional ou foi um dado? Qual foi o momento?
As palavras que a Hannah falou, que dela a gente aprende a Amidá, a gente não sabe. Foram palavras individuais. O texto foi instituído muitos anos depois. Agora, o estilo da reza dela, onde a gente se baseia a Amidá. Rezou em silêncio, uma kavaná e etc. Vários outros detalhes de como ela se posicionou para a reza. Mas as palavras dela a gente não sabe. Espera, Arthur, você quer falar uma coisa? A Amidá, ela veio no segundo tempo. E ela mesma Do início do segundo tempo. é a mesma que é feita hoje e a que é fazendo. É quase igual ao que a gente faz hoje. Já te explico por que quase igual e não literalmente igual. Fala, Ricardo. Era só mais. Eu fiz a pergunta da profissão, porque a gente sempre ouve a história de Abraham Avinu, que estava na tenda falando com Deus, aí interromperam e eles deixou de falar com Deus, falou, dá licença que eu tenho que atender os convidados. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Faz a mesma coisa, perguntar reza. Muito boa pergunta. Eu lembro de ter estudado alguma coisa quando chega nessa paraxá. Não sei te dizer agora. A pergunta é muito boa. Se Abraão Avinu estava falando com Deus, chegaram os anjos, ele parou de falar com Deus, falou: Deus, espera aí, preciso fazer estou ocupado agora. Então ele deixou Deus esperando para poder atender os anjos, fazer a mitzvah de receber os hóspedes. Então nessa paraxá tem várias. Os comentaristas trazem esse assunto. Falam: será que realmente eu preciso parar minha midá para atender os hóspedes? Só para te responder em termos práticos, então a pergunta teórica como estudo é muito válido, que mostra para a gente o que é mais importante, é o rezar ou ajudar o próximo, etc. Mas em termos muito práticos, hoje ficou instituído, eu tenho que rezar a midá, eu vou rezar do começo ao fim. Se precisa ajudar alguém, então ajuda antes, ajuda depois. Então, como conceito é muito bonito, mas em termos práticos, eu preciso... tem mais um exemplo que eu queria ter comentado antes, em relação à tua pergunta. Tem alguém te atrapalhando. Então, na Mishnah, ele traz, olha, tem lugares na reza que você precisa responder se é uma pessoa importante, ou uma pessoa que você tem medo dela, e entra em toda uma discussão. Hoje em dia, você entra na sinagoga, você sabe que as pessoas estão rezando. O desrespeito seria seu se você sabe que o cara está fazendo a midá e você esperar que ele te responda. Se é falta de conhecimento, tudo bem, é outra história. Mas você sabe que está rezando. Então, uma vez que as rezas foram instituídas, então mesmo essa lei onde a Alaká entra, olha, quem está te cumprimentando, como está te cumprimentando, etc., se espera que você fala, não é um desrespeito eu não cumprimentar ele, pelo contrário, ele vir me cumprimentar sabendo, antigamente, onde a reza não tinha um texto específico, não tinha um horário específico, o cara está lá parado, você não sabe se ele está rezando ou não está rezando, aí o cara te ignora, fala, o que está me ignorando? Pera, alguma coisa aconteceu, mas se você sabe, ele está parado, bonitinho, na amidá, com o sidur na frente, de olho fechado, está muito claro. Então, não é um desrespeito para a pessoa. Um último caso, talvez, seria que alguém vem no meio do chamar, a pessoa realmente não tem conhecimento nenhum, e ele te cumprimentou, e você não vai cumprimentar, ele vai se sentir ofendido, aí a gente pode conversar. E mesmo assim, eu tento evitar, e depois da reza, depois que eu acabo, eu falo, olha, sim, entendi, claro, entendi que você estava rezando. Aí eu falo, olha, bom dia, desculpa, não podia responder, e a pessoa aprendeu e fica com uma lição, assim como a gente falou para as crianças. Então, fica com uma lição. Voltando à tua pergunta, qual era? Se a Amidá que eles faziam foi instituída, a Amidá foi feita, instituída as palavras no início do segundo templo. Assim como foi evoluindo vários trechos que a gente fala na reza. Vários trechos já eram do David Ameller, que são os salmos, mas outros trechos são da Torá, e outros trechos foram instituídos pelos sábios, foram acumulando. Só que, quando os sábios foram instituir a Amidá, eles tinham uma preocupação. Porque no momento que você faz um texto fixo, você às vezes pode acabar perdendo a intenção individual de cada um. Por isso que até então não tinha feito um texto. Fizeram um texto porque as pessoas estavam perdendo a linguagem adequada de se dirigir para Deus. Mas quando você coloca no papel, você acaba perdendo, às vezes, aquela intensidade. Né? Acho que não sei se dizem o nome do Einstein, que ele falou, um dia vai estar tudo escrito e todo mundo vai ser burro. É hoje. Por que eu vou decorar se tem no meu celular tem toda a informação? Mas essa ideia, no momento que eu vou escrever, eu vou perder essa parte individual. Então, o que aconteceu inicialmente é que não havia sidur escrito. Eles instituíram as palavras, mas elas eram orais. O que você ganha sendo oral? Hoje, se a gente falar de forma oral, vou me perder, vou me confundir, vou dormir, vou dispersar. Mas se eu tiver a capacidade de concentração como se tinha há 2000 anos atrás, então eu tenho as palavras dos sábios, mas eu não estou lendo no sidur. Eu estou falando elas, então eu posso colocar muito mais coração, posso talvez até individualizar ela, como a gente pode eventualmente na Midá colocar algumas palavras minhas. Então eles colocaram uma estrutura, mas dentro dessa estrutura eu posso ainda me encontrar dentro dela. Passou um tempo, se não me engano,
mais de 1000 anos entre a Amidah ter sido instituída até ela ter sido escrita. Os primeiros Sidurim é da época dos Geonim, ano 1000. Então, estamos falando aqui mais de 1000 anos, 1500 anos entre a Amidah ter sido instituída até ela ter sido escrita. Então, só de lá você já vai ter alguma mudancinha. E como a gente falou, como existe uma certa margem, como existia uma certa margem de se tornar aquilo individual, então, eventualmente, você tem umas mudanças. E do ano 1000 até hoje em dia, você teve alguns sábios diferentes que escreveram o Sidurim. E aí, um pouco da tradição se perdeu. Mas se você para e pensa, tanto a própria Torá quanto o próprio Sidur fala, bom, 98% é igual. Se passou 2000, 3000 anos, é tudo igual. A Torá é 100% igual. O Sidur é 97, 98% igual. Acho que é autêntico, acho que dá para confiar. Dá para confiar. Respondido? Então, nossa Amidah é quase igual a deles. Bom dia a todos. Joia.